Bom, pessoal, hoje, quarta-feira, né? Uma super quarta, é dia 14 de junho. Aqui é o dia de trade, né? A gente vai analisar o que eu fiz, né? O que eu deixei de fazer, o que eu poderia ter feito melhor, né? Para melhorar, né? E maximizar os ganhos, né? E melhorar principalmente a qualidade das minhas operações. Ó, o dólar, eu que praticamente opero dólar, só dólar, não foi um pregão, vamos dizer assim, fácil. Ó, deixa eu ver esse movimento aqui. Ó, aqui. Isso aqui foi depois das 3 horas da tarde. E como hoje era super quarta, ó, então entrou essa volatilidade aqui. Mas da parte da manhã até 2h50, o dólar praticamente não andou. Do nada, ó. Vou tirar essa parte aqui. Então o pregão que eu operei foi esse aqui. Isso aqui. Ah, direcional. Sim, ok, direcional. Mas meu amigo, ó, em 4 horas o mercado andou 30 pontos. 4 horas ele andou 30. Então, um pregão muito amarrado. O macro, né? O macro e o micro estavam indicando, né? Tendência de baixa, o dólar tendência de baixa. Porém, com essa notícia, que é 3 horas da tarde, o mercado ficou se amarrando esperando a notícia. Aí eu não operei tarde. Então eu não vou dizer que eu fiz operações não, mas terminei o dia hoje praticamente no 0 a 0. Vamos lá. Começar. Vamos olhar logo. Já tá vendo o micro aqui, mas vamos olhar logo o macro. Foi ficou. Dólar e vamos pro Ibov. Ontem eu mencionei o fato de que a gente viu aquele candlezinho negativo no Ibov. Aqui, eu disse, ó, tem um volume para ser uma defesa. Volume interessante. Porém, mencionei. Não perdeu o mínimo. Defesa. Pode ser mais um pullback sem volume. E eu disse o que? Eu disse desde a semana passada. Eu quero o Ibov. O índice. O Ibov. 120 mil pontos. Tem uma grande confluência nessa região. E olha onde está chegando. E olha esse retângulozinho. Eu marquei, eu acho que faz umas 2 semanas. Né? Então, esse candle de hoje, esse candle de ontem, perdão, foi o que? Um pullback. Olha o volume. Olha o volume interessante aqui. Será um volume de exaustão? Tá harmonioso, né? As médias estão alinhadas. Mas como já mencionei, quero o dólar, perdão, o Ibov aqui na região dos 120 mil pontos. Para mim é uma região interessante para realizar, quem tiver comprado, para iniciar um processo corretivo, talvez. Mas hoje fechou com alta de praticamente 2%. O dólar fechou com uma baixa de praticamente 1%. E o Ibov fechou na máxima, viu? Fechou forte, muito forte o Ibov. Pegão assim, sensacional, né? Analisando o Ibov. A gente tá vendo isso também. E por causa do viés, perdi algumas operações. Mesmo não operando índice, mas mesmo não dando preferência ao índice. Mas tiveram algumas oportunidades bem interessantes, daria para ter trabalhado, mas o viés, né, por isso nessa região de topo, deixou trabalhar. E o dólar, olha onde ontem eu marquei esse suportezinho aqui no 836. Ele até violou e fechou praticamente nessa região de suporte que eu marquei. Porque eu disse, ó, entre o 918 e o 75, que é a próxima retração do movimento macro, a única faixa intermediária que eu vejo é no 836. E eu marquei essa região ontem. Olha hoje. Mais uma vez mencionei o fato do volume estar ainda ascendente aqui no dólar. O mercado está caindo, o volume deu uma diminuída, mas voltou a aumentar. De fato, o que atrapalhou o pregão de hoje, na minha opinião, foi a notícia. Se fosse uma notícia às 11h30, né, daria para a gente ter trabalhado bem melhor no dólar. Mas de fato, já vou estender essa minha ação, né, no Ibov também. Eu não vou nem deixar no dólar porque mais direcional, mas no índice eu ainda vou deixar sem retrações porque não tem nenhum índice. Correção fechou na máxima. Essa máxima aqui. Já o dólar deixou um paviozinho. Posso pensar de uma forma diferente. Uma lá de romper, caso perca essa mínima.
Pra ver como ele vai reagir. Voltando agora pro interdiário. Interdiário. Lembrando que a região que o dólar está, aqui no semanal, é uma região que ele visitou, ó, em 2019. 2019. Ó. Em 2019, que antes da pandemia, no final de 2019, no início de 2020, praticamente aqui, ó. Foi essa região de range aqui, ó. Ele tá nessa segunda linha amarela aqui, ó. Certo? E a retração do 7640 é aqui nessa região. Tá numa região complicada, mas se ele quiser cair até essa retração, ele tem espaço, né? Vamos dar no mensal aqui. Ele tem espaço para chegar nessa região. E aqui tá muito poluído, tá? Mas a próxima retração é aqui, ó. Na mínima dessa barra de janeiro de 2020. E o dólar tá aqui nessa região de 836 aqui, ó. Nessa meiuca aqui, o dólar tá trabalhando, certo? Vou olhar também o gráfico mensal, o macro. E tá querendo romper os 120 mil pontos. Sabendo que temos um topo histórico. Ó, olha para trás aqui, ó. Topo histórico aqui nos 131 mil. Tá chegando, por isso que eu mencionei a região dos 120 mil pontos. Olha aqui, segurou a máxima de 2022. Duas vezes o mercado testou a região dos 120 mil pontos e não teve força suficiente para romper. Mas vale salientar também que a gente tá na metade do mês, né? Mas olha como esse esquema tá bonito. Olha como esse esquema tá bonito. Esse aqui também, com certeza, foi incrível, mas no final do mês não fechou legal. Então, confluências. Vamos aqui agora. Pregão de hoje, né? Pregão de hoje, pregão chato. Muito chato pra mim. Opinião. Começar aqui no dólar. O dólar abriu. Né? Abriu com um leve gapzinho de baixo. Já deixou o que? Padrãozinho. Ó, abriu testando. Abaixo das médias, certo? Já deixou um candle de retomada. E para quem era mais agressivo, já deixou um contexto para uma venda nesse segundo candle. Eu vi a venda aqui, o stop de 5 pontos. Para buscar aqui praticamente 1 para 1, né, que tem suporte macro aqui. Não me senti confortável, né, em fazer essa operação. Eu acho que eu peguei e eu comprei. Eu sei que eu fiz duas operações. Deixa eu ver aqui onde foi, peraí. Perfeito. Fiz uma comprinha aqui pelos 2 minutos. Nessa região aqui, ó. Essa barra aqui, pra mim, isso aqui foi uma falha de fundo, né? Arrumou um pivôzinho nos 2 minutos. Vamos os dois aqui pra vocês verem exatamente o que eu vi. Ó. Fiz uma comprinha aqui nessa região. Se não me engano, foi nessa região. O mercado me envolveu, stop em 2 pontos, beleza. Depois comprei aqui novamente. O mercado andou stop de 3 pontos. O mercado chegou a andar 7 pontos a meu favor, né? Pagando todos os stops, que quantidade. Mas acabei deixando meu stop no zero. O mercado voltou e me tirou, né? Tem uma região muito complicada de passar. Eu tenho um alvo a priori nesse fundo semanal aqui, mas como ele foi forte pelo 5, né? Mais uma vez, bem interessante. Mas era o primeiro teste na 20, né? Eu não me atentei, beleza, saí no zero. Depois não fiz nada. Fiquei esperei. Aqui sim. Eu fiz uma operação, porque não tem como não fazer. Ó. Deixa eu ver onde foi. Foi nessa barra aqui, ó. Essa barra fechou linda. Linda. Pelo 2 ficou bem mais interessante. Fechou essa barra aqui pra mim. Foi uma barra ignorada. Olha o volume. Entendeu? Não tinha força compradora aqui. Então, a operação do dia pra mim foi uma vendinha a perca dessa mínima. Stop aqui. Muito barato o stop hoje. Muito barato. Stopou 4 pontos praticamente. E o mercado chegou a pagar. Mas olha aqui. Veio da alvo na operação, era 1h30 da tarde. Eu entrei na operação 10h40. Então, o que foi que eu fiz? Eu projetei a máxima com a mínima, né, e deixei o mercado andar. Nessa região aqui,
movi meu stop pra cá, que era praticamente a mesma coisa. E deixei o mercado vir. Aqui quase deu meu alvo, de fato era aqui no 850, certo? Porém, aqui já fazia mais de uma hora que eu tava na operação, eu já não gosto de deixar a operação e sair, certo? Então aqui eu já pensei, eu vou zerar, né? Não tá nem ganhando nem perdendo nada. Mas como o stop era muito barato, daria para ter deixado. Mas aqui foi meu erro, ter saído da operação. A proteção de fato, se eu quisesse proteger, era no zero. Estaria errado, estaria, mas estaria com essas médias me apoiando, mas esse fundo importante aqui, né? Acabou que eu protegi nesse topo aqui. E minha primeira proteção foi nessa linha amarela. E pra mim, um topinho, né? Ele perdeu o mínimo, foi bem interessante. Mas aí eu protegi aqui. Aqui, o mercado veio, tirou e veio no primeiro alvo, né? Então, se eu proteger na minha região aqui, eu teria ficado na operação a tarde inteira, né? Operação rolando, e teria pego meu alvo, que era aqui no 850, né? Então, a melhor operação do dia para mim foi aqui e aqui nessa região. Aqui não vi, né? Lateral. Mas eu ainda, quando eu cheguei no gráfico, eu ainda pensei em entrar nessa segunda rejeição aqui, nessa falha na 20, né? Aqui seria um scalpzinho, se eu pegasse essa vendinha aqui, eu ia sair no segundo alvo. Sobe 3 pontos, o mercado andou 9. 3 para 1. Né? Então, a primeira parte do pregão aqui, até as 3 da tarde, para mim, zero oportunidades. O mercado não andou. De fato, eu não gosto de alongar operações e acabei saindo no 0 a 0 no dólar. Certo? Aqui vem a notícia. A gente tá vendo já o que aconteceu, mas antes eu vi aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Agora eu vou colocar as retrações do dia, né? Que a gente sempre faz isso. Jogada para baixo, a gente vai colocar. Beleza. O que acontece? O mercado veio, não conseguiu, ó, observe, o mercado não conseguiu se firmar, né, abaixo dessa mínima aqui, ó, fez fação rompimento, voltou e na hora da notícia deu essa pancada para cima. Daria para ter pego essa compra pelo 5, muito agressivo, né, porque a gente deixa uma baita barra de retomada, depois o mercado engolfa. Mas se a gente for observar de fato, né, tivesse no pregão e tal, ó, tivesse, por exemplo, uma operação dessa aqui no início da manhã, eu pegaria sem medo. Por quê? O mercado veio, retraiu até 61,8. Eu não tenho colocado essa retração, tô colocando agora. Você vê como é técnico o dólar. Retraiu até 61,8. Pancada para cima. Pancada para cima. Foi notícia? Foi. O risco nessa operação, né? Risco nessa operação, como é notícia, dado de inflação, era com certeza entrar aqui, a ordem vir parar aqui, coisa desse tipo. Mas de fato o mercado pagou e armou um pivôzinho de alta pelo 15 minutos. Ficou bem mais interessante. Ó. O mercado foi lá e obviamente cravou todos os alvos. Que região foi essa que o mercado parou? O mercado parou aqui na veio o alvo semanal, mais o fechamento de ontem, mais o ajuste, né, e a máxima de hoje até então. O mercado vem, faz o primeiro teste, né, olha o padrãozinho que eu sempre falo para vocês. Primeiro teste, voltou, tentou mais uma vez, não conseguiu. Então a gente tem o que? Uma dupla rejeição nessa região. Vou pegar essa retração aqui. Uma dupla rejeição nessa região, né? Padrãozinho. Pelo 2 ficou sensacional essa venda, né? Mas não estava na tela. Estava na tela. Pancada para baixo. Nesse momento aqui, foi o momento da notícia. Exatamente na hora da notícia, 3 horas. Só que com o dia de discurso, e se a gente for analisar a tendência, a notícia não gera tendência, a tendência era baixista. Ela chegou nessa região, fez um topo duplo pelos 2 minutos, pancada para baixo. E, né, tecnicamente falando, uma venda perfeita nessa região. Mas era contra toda essa pernada. Mas a gente tem uma falha e uma tendência macro apoiando. Certo? Não me senti confortável. Tranquilo. Tá vendo essa linha aqui? Essa linha eu marquei exatamente quando esse candle aqui estava em formação. Eu falei, se eu for vender, eu vou vender aqui. Não fiz a entrada, minha venda seria aqui e stop nessa barra. Que melhor seria nessa barra de retomada aqui. Certo? Dessa micro correçãozinha aqui, e o que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que um pullback. É um pivôzinho de baixo ancorado nas médias para perder essa região de mínimos aqui. Vou colocar exatamente o pavio. Para perder exatamente essa região de mínimo aqui. O mercado veio, né, e engolfou todo esse movimento de alta. Montou uma estruturazinha e deu pancada. Então, venda ideal. A gente tá vendo o gráfico parado, mas já mencionei.
eu venderia nessa segunda barra, por causa dessa barra retomada aqui, certo? E a segunda venda ideal foi na perca né, desse candlezinho aqui, 89, beleza? A gente tá vendo aqui porque montou a estrutura, mas de fato é um movimento muito forte contra essa notícia, a favor da tendência macro. Lembrando que a gente tinha alvo naquela região de 36, que a gente viu no diário, certo? Então, acabou que o mercado foi lá e cravou todos os alvos. Projeção para essa região, vamos aumentar o tempo gráfico, vamos para 15. Projeção que eu consigo ver de forma clara, o pivôzinho delta que eu falei, e olha aquela micro correção no 5, essa barra ignorada. Olha o volume dessa barra. Olha o volume dessa barra compradora. Isso aqui é um pullback sem volume, claro. Né? Um stop de 8 pontos pelo 15. Chegou a pagar 40. Não do risco. E a única projeção que eu vejo aqui, não sei nem se vídeo alvo, é esse pivô para baixo. Ele cravou o segundo alvo, violou. Não chegou a cravar o terceiro. Por isso tem outros alvos entre 60. Vamos olhar aqui, ó. A região lateralidade aqui. Já perdeu. E olha só. Não tenho feito isso. Né? Olha onde o dólar foi parar. Projetou o quê? Projetou esse retângulozinho. Projetou esse retângulozinho de ontem. Veio hoje, veio buscar o primeiro alvo. E, meu Deus, olha que coisa técnica. E na notícia, o mercado deu oportunidade de vir buscar o terceiro. Aqui não tem mais nada para se fazer aqui, certo? De fato. A operação foi aqui. A venda foi aqui. E nessa região aqui. Aqui eu não vi nada pelo 5, nem pelo 15, obviamente. Tem até um pullback plano aqui, mas já no fechamento do pregão não apetece. Mas pelos dois, observe como ficou técnico, que estopinho duplo, né? Voltou, trocou polaridade na 200, ó, aqui, ó, e vem embora. Pelo 2 eu vou pegar aqui, ó, esse pullbackzinho no segundo alvo, polaridade nesse fundo perdido aqui, ó, e vem embora. Mas de fato foi aqui, que região sensacional, né? Deixa eu ver aqui agora, pronto. Então, pregão hoje sim. Ó, observem até pelo 2, ó. Olha que coisa horrível. Olha que coisa linda. Então tem que fazer. Tirou leite de pedra. Mas de fato, vou me atentar agora nos dias do FONC. Vou operar só depois das 3 da tarde, viu? Não dá pra ficar operando de manhã no mercado parado dessa forma, não. Já o índice. Vamos ver aqui o que eu tava falando em relação ao viés. Né? Eu só... Ó. Já o índice que atrapalhou tudo hoje foi o viés. Por quê? Índice hoje era rolagem de índice, certo? Tinha um topo semanal, topo de toda essa região aqui, que é meio macro, mais região de 120 mil pontos, topo de ontem. O índice abriu aqui, ó. Abriu aqui com gap de alta. Corrigiu uma correção curta, né? Correção curta. Vou pegar o Fibogap aqui. Corrigiu até o 1.8. Né? A correção curta foi no início. Corrigiu até 1.8. Beleza, interessante. O mercado pancada para baixo, tinham essas médias ascendentes, mas de fato o viés era vendedor no índice. Só que com o mostrando diário, a partir do momento que ele rompeu essa máxima aqui, ele possivelmente estava ativando o que? O black sem volume no diário, né? Então não me atentei a esse esquisito. Fiz, não sei que eu não fiz nada no índice. Fiz uma vendinha aqui, eu acho que foi aqui. Eu acho que foi aqui. Era a retração de 50 desse movimento aqui. Fiz uma vendinha aqui, o mercado voltou e me tirou, beleza. Assim que ele me tirou, já deu vontade de comprar aqui, ó. Por quê? Olha se isso não é uma barra ignorada, claríssima. Olha a força dessas barras vendedoras, né? Então já deu vontade de comprar aqui com stop na mínima, stop de 200 pontos, né? De linha reta já andou 380. Beleza, não comprei. Fez esse no fullback, eu vi muita gente vendendo aqui, mas pra mim aqui não tinha venda. As três VWAPs estão aqui porque é rolagem, né? Então, essa VWAP mensal fica um pouco errática. Mas, todas as médias menores aqui, as médias maiores virando e tal. Esse, clara. Né? Então, no índice, operação clara foi essa compra. Essa compra aqui, um pullbackzinho na VWAP de pré-rompimento dessa região de máxima. O mercado foi embora. Aqui, tem que fazer.
fazer, não tem o que fazer. Até quem quis arriscar, deixou esse engolfozinho de alta aqui. Só que observe que o mercado veio e violinou. A gente tem um afastamento da 20 e da 50 considerável, né? Aqui quem estava atento ao movimento, né, viu chegando bem esticado aqui na região dos 121.600. A gente vai fazer uma projeção. Fazer uma projeção assim como eu fiz no dólar. Vou pegar toda essa região. Tá no primeiro alvo. Exatamente. E vamos pegar a lateralização. E vamos pegar a lateralização aqui, ó. Pronto, a gente tem uma confluência. Dois alvos nessa região, né? Não sei se quem vendeu nessa região de fato tinha feito essa projeção, mas o mercado cravou o primeiro alvo desse pivô de alta de ontem e iniciou um processo corretivo. Porém, só esse candle não foi suficiente para mim abrir uma venda nessa região. De fato, temos que esperar, né? Temos que esperar um candle que me diga, olha, eu vou corrigir, eu vou cair. E foi esse candle aqui. Venda agressiva na cara das médias, sim, mercado esticado, beleza. Mas o mercado veio, perdeu as médias e montou a estrutura. Então aqui não tem, quem estava no gráfico não tem como não vender aqui. Como mencionei, independente da notícia. O mercado ficou ruim, ficou ruim. Por que? Esperando notícia. Deixou o padrão vendedor? Deixou, vendi. Ah, vem notícia. Por favor, era um risco. É um risco. Sempre é um risco, independente da notícia não. Mas ó, a gente só bem baratinho, 200 pontos. Contratinho, R$40. O mercado foi em linha reta, 1.200 pontos. E ativou essa venda antes da notícia. O que na notícia foi esse aqui, ó. Certo? Então foi uma venda bem interessante, bem técnica no índice. Certo? O mercado chega nas médias de 200. É uma região de topo semanal, uma troca de polaridade. Então, uma vez não consegue, deixa uma falha de estrutura. Uma compra aqui seria agressiva, porque seria contra a notícia, como mencionei. Porém, a gente tem uma falha, assim como tem no dólar, a gente tem uma falha também de continuidade aqui. Mas, de fato, a melhor operação, ó, deixou uma bandeirinha, foi aqui, ó. Por que aqui? O mercado vem, chega, falha na média de 200, então aqui é uma média de 20 de 60, certo? Tendência de alta, clara. O mercado vem, faz um teste de pós-rompimento da média de 50. Porém, a gente observa o quê? Uma perda de volume nessa região, né? Mas todos esses candles negativos, consegue ver de forma claríssima aqui, bandeirinha. Então, vender nessa bandeira, para mim, isso aqui é inviável. Ah, tá acompanhando esse movimento? Sim. Mas o mercado não quer ir. Mas como mencionei, temos que esperar um candle gatilho. E se a gente for observar o candle gatilho aqui, ó, veio, não consegue. Pelo 2 tem um rompimento aqui, mas o ideal foi aqui. Por quê? Porque aqui de fato é a troca de polaridade, né? Então não foi uma venda compra clara, mas de fato quem estava dentro do movimento conseguiu pegar na metade dessa barra. Mas vamos considerar que você pegou aqui nesse candle, pelo 5 ficou feio. O mercado andou e o ponto a seu favor. Se você não pegou nessa região, ainda teve esse candlezinho aqui, que foi o quê? Técnico. Ele pode passar o dia analisando. Claro aqui, ó. Troca de polaridade nessa região. E alta, ela levou o pivô. Fui buscar o máximo do dia. Já vim buscar essa região, stop 200 pontos. Ficou 500. Então, o início do pregão horrível. Passou das 3 da tarde. Realmente técnico. E lindo. No mais o diário de hoje é esse.